Elver Maia já de volta ao vivo para você. E olha, gente, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 278 mil casais brasileiros sofrem ou ainda vão sofrer com problemas de fertilidade. Mas quais são os fatores que levam isso? Será que é só genética? Para responder questões sobre esse tema, eu já estou aqui com o doutor Belarmino José da Silva. Sempre bem-vindo. A gente tem que agradecer também o pessoal do Twitter, que sempre nos acompanha também, viu, doutor? Muito obrigado. Tá sempre ligadinho aqui. Twitter, YouTube. A galera toda, né? Então, os blogs. Antes de tudo, eu quero dizer, Suzana, que o sucesso da RIC Record nada mais é do que você falou há pouco. São os dirigentes voltados para a comunidade, para os seus problemas e acessíveis a ela. Então, para nós, cidadãos civis, é um prazer poder estar aqui e falar junto à comunidade. Oh, que maravilha. E essa é uma forma de dizer parabéns ao professor Roberto Bertolini, que hoje está de aniversário, ao diretor de jornalismo, o Alexandre Gonçalves, e ao meu amigo particular, como diz ele, Alexandre José. E a você bem, que está aqui. Né, para todo mundo. E o Caio e o Odair, né? O Caio e o Odeca, enfim. O Caio e o Oda são os meus parceiros aqui, sempre. E o macaquinho, sem esquecer. Com certeza. Feitas preliminares, Suzana, a infertilidade cada vez mais se faz frequente. E o ginecologista é quem detecta essas alterações, porque em consultas de rotina, a mulher geralmente deixa em aberto o fato de estar mantendo, algumas vezes, uma vida sexual ativa e não ocorre uma gravidez. Só que assim, ó, doutor, tem aquela dúvida frequente. A infertilidade é a mesma coisa, equivale à esterilidade? É a mesma coisa? Não. Não? Infertilidade é a dificuldade para engravidar. Se dentro de um ano, mantendo vida sexual ativa, não ocorrer a gravidez, denomina-se infertilidade. E a esterilidade é a incapacidade de se gerar, no caso, filhos. Né? E essa infertilidade, doutor, ela pode ser psicológica? Essa é uma dúvida também muito frequente. Não como causa anatômica, mas ela pode desencadear uma causa anatômica, porque a úvula, como tem a pseudociese, que é a falsa gravidez, a mulher tem dificuldade, daqui a pouco o abdômen começa a distender. Isso existe, é verdade, né? Existe, inclusive. As pessoas acham, não, imagina, eu escutei um caso falando sobre isso, mas aqui como em Blumenau assim? Foi um caso, há 8 anos atrás, mais ou menos, acabou até em sérios problemas, porque a mulher alegava, ela tinha assimilado que estava grávida, e na verdade ela não estava, e tentá-la convencer daquilo foi muito complicado. E o oposto ocorre também, mulher fértil que de tanto querer, pela fixação, ela bloqueia. Né? E muitas vezes, Suzana, pelo fato de não haver um planejamento familiar ou não haver um consenso entre o casal. Eu vejo que algumas mulheres, até para saberem se são inférteis ou férteis, elas deixam a coisa acontecer e é onde chegam ao consultório do seu ginecologista e muitas vezes colocam: doutor, será que eu sou fértil? Tem como saber se eu sou fértil? Tem como saber. O primeiro passo é saber se, mantendo uma vida sexual ativa, regular, durante um ano, e não ocorre uma gravidez, nós temos que começar a pensar o que está acontecendo. Um ano é o prazo limite? Um ano é prazo para você não ter que fazer nenhum exame a mais, já descartado que a parte anatômica está normal, o útero não tem miomas, não tem endometriose, a mulher ovula, você tem como controlar isso através do ultrassom, ela não tem nenhuma feridinha no colo do útero, ela não tem nenhuma doença sexualmente transmissível. E o homem, ele tem um único exame que ele é fatídico para o diagnóstico da infertilidade masculina. É feito o espermograma, o homem fica 72 horas em abstinência sexual total e se dirige a um laboratório onde é feita a coleta e através dessa análise é visto se ele é fértil ou não. O ideal de um espermograma é que se tenha em torno de 20 milhões de espermatozoides e desses 20 milhões, 70% sejam vivos e ativos. 70%? 70% desses 20 milhões, né? Para que possam fecundar o óvulo. Outros fatores que a gente tem visto, assim, que tem comprometido muito a fertilidade, é que cada vez mais os casais, por razões econômicas, culturais, sociais,
tem feito um planejamento em que a mulher cada vez mais vai jogando adiante a gravidez para poder ter o que oferecer ao filho. Hoje em dia é comum a mulher ter filho depois dos 30 anos, né? Isso é mais do que normal, a gente escuta aí direto. Na rede privada, em consultório, é muito mais frequente, né? A gente vê mais na rede pública, onde não há uma conscientização tão grande. E outros fatores é a industrialização. Então, cada vez mais nós estamos ingerindo produtos de origem duvidosa, como gorduras trans, produtos geneticamente modificados. Isso pode comprometer a fertilidade? Compromete, Suzana, porque nicotina, álcool, gorduras trans, tudo aquilo que for lícito ou ilícito cai na corrente sanguínea. Tanto os testículos quanto os ovários são irrigados, eles recebem sangue. Se aquele sangue não for puro, eles podem comprometer a fertilidade. E medicamentos, hormônio, também interfere? Medicamentos, por exemplo, antidepressivos, seja para homem ou para mulher, nós já conversamos aqui a respeito, reduzem a motilidade do espermatozoide, comparando uma metáfora aí com um girino. Ele tem uma cauda, e aquela cauda, para homens que tomam antidepressivos, ele tem um movimento mais lento. Ele não tem um movimento tão rápido quanto o homem que não toma. Então, podem alterar. Então, a gente vê que a idade da mulher, acima de 30 anos... Vamos voltar aí da idade. Quer dizer, depois dos 30 anos, a cada ano vai diminuindo a fertilidade dela, isso é fato? O ideal da mulher engravidar é de 18 a 35 anos. Sendo que, a partir dos 35 anos, a cada ano que passa, 6% cai a fertilidade. Então, 5 vezes 6, 30, a partir de 40 anos, a fertilidade da mulher já vai estar bem reduzida. E vale lembrar nesse ponto aí, nesse toque que a gente deu, que a partir dos 36 anos, a mulher já é gravidez de risco, né? Já é gravidez de risco. O conceito de gravidez de risco a partir de 36 anos, independente se ela tem alguma patologia associada ou não. E... o mais importante na infertilidade é tentar identificar o mais cedo possível o fator eventual. A mulher não precisa engravidar. Eu costumo sempre comentar isso. É muito mais importante sabermos como é que está a mulher, a paciente, o ser humano, seja o homem, o parceiro ou a parceira, para o momento que eles decidirem estarem apostos e aptos para serem pais. Não deixar para descobrir lá quando a mulher já está com 36, 37 anos, que tem um problema de cisto ovariano. Ou uma endometriose. Não, é melhor que ela saiba antes, corrija o fator, e independente de querer ter filhos ou não, ela possa ter o direito de decidir quando. Agora, esse quando pode ficar comprometido, Suzana, se não é feito um diagnóstico precoce. E como é que a gente faz isso para avaliar? Então, no homem já citamos o espermograma. E na mulher, se consegue fazer em consultório, seja na rede pública ou na particular, a ultrassonografia transvaginal. Consegue-se controlar o período que a mulher ovula, que geralmente o período fértil é no meio do ciclo. Um ciclo, teoricamente, tem 28 dias. Então, o período fértil seria do 10º ou 14º dia. Você faz no próprio consultório, doutor? É uma tabelinha. A mulher é fértil, na verdade, até mesmo menstruada pode ocorrer uma gravidez. Agora, o período mais fértil é no meio do ciclo, onde tem pico hormonal, é onde ocorre com mais frequência. Então, sempre faço a tabelinha e explico, olha, você é mais fértil no meio do ciclo, mas poderá ocorrer imediatamente após uma menstruação ou logo após ela ter ocorrido. É mais comum a infertilidade nos homens ou nas mulheres, doutor? É uma grande questão cultural. É 50% a 50%. É que até pouco tempo atrás, por questões culturais, a mulher, o homem não podia, se confundia fertilidade com virilidade. Então, a própria mulher acobertava o fato do marido ter algum problema, porque achava que ele fosse pouco viril. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Tanto é que quem faz vasectomia fica estéril, no caso, e não vai perder virilidade. Ou se é viril ou não se é, Suzana. Não tem meio termo. Não tem. E o fato de gestações anteriores, aí agora no caso da mulher, pode interferir alguma coisa na fertilidade? Muitas vezes as mulheres falam assim, olha, estou aqui para saber se posso engravidar porque o meu parceiro é fértil, ele já tem um filho com outra, por exemplo. Quantos anos tem o filho do seu parceiro? 10, 12 anos. Bom,
desse período até o momento que está tendo contato com ela... Pode ter acontecido um monte de coisa. Ele pode ter tido uma virose, não só a cachumba, como se fala, que pode recolher, no termo, um adjetivo que se usa aqui na região, mas várias viroses podem fazer com que o testículo produza menos espermatozoides, levando a um quadro de infertilidade. Quer dizer, não é porque ele teve vários filhos, tal, não tem nada a ver, não. Dependendo dos anos se passando. Tem que ver qual foi a saúde que esse homem manteve depois, depois daquele filho. Se não teve, foi cometido por mais nada, está tudo bem. Aí vamos investigar a parceira. E só para voltar no estado anterior, histórico, a mulher acobertava porque para o marido não ter a pecha de não ser viril. Então essa que era a questão, mas é meio a meio. Só que no homem a solução é muito mais simples que na mulher, porque a mulher tem N fatores. E nós só temos um. Pois é, vamos... Baixa de espermatozoide. Do homem, então, vamos primeiro dos fatores do homem, que é esse caso. A baixa de espermatozoides. Aí, no espermograma, uma vez detectando a baixa de espermatozoide, ele procura o urologista dele. Quem pede esse exame, a princípio, é o próprio ginecologista. A mulher chega em casa, entrega para o marido e fala, temos que investigar e você vai ter que fazer um exame e vai ser averiguado. Dando que tem oligospermia, que é uma baixa de espermatozoide, ou que precisa incrementar, existem medicamentos feitos num prazo de 3 a 6 meses que deixam aqueles 10 ou 12 milhões que ficam abaixo daqueles 20 milhões aumentarem, tornando esse homem fértil. Uma vez ele estando fértil, a gente vai ter que ver com a mulher agora qual é o fator feminino. Às vezes a gente falar da infertilidade feminina, doutor. Então a feminina, basicamente, a idade, ela pode ter, tendo uma vez acima de 85 anos, ela pode ter uma queda da taxa hormonal, ela pode vir a ter ovário micropolicísticos, ou seja, ela tem uma dificuldade para ovular, então eventualmente vai ter que fazer uso de medicamentos para poder Isso nasce ovular. com a pessoa, né, doutor? É uma recodificação, é um estímulo hormonal que a mulher recebe e aquela cápsula que envolve o ovário, ela é mais espessa. Então o óvulo tenta vencer a cápsula, mas não consegue. E existem medicamentos que tornam essa cápsula permeável, ela se abre e a mulher acaba ovulando. Então, baixa hormonal, idade avançada, ovário micropolicísticos, eventualmente a mulher pode ter um mioma dentro da cavidade uterina, onde o próprio mioma vai disputar espaço com o bebê. Ela pode ter tido na vida fértil uma DST, Suzana, levando a infecção de trompas. Aí essa infecção causa um granuloma, fazendo com que na hora da fecundação o esperma não atinja o ovário. Quais são as doenças sexualmente transmissíveis que causam isso? Todas as que nós colocamos anteriormente. Quando não tratadas, as obrigatoriamente transmitidas, a frequentemente e todas elas? Todas, quando não tratadas, podem dar infecção, tanto no colo do útero, ocasionando as famosas feridinhas no colo do útero, que aí teria que cauterizar, ou infecção de trompa uterina. E muitas vezes a própria mulher, ela tem uma dificuldade, uma ansiedade tão grande que foi aquele fator emocional que a gente colocou anteriormente. Doutor Belarmino, a gente já continua aí com relação às causas dos fatores, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Oi, a Terezinha da Fortaleza. Oi, Terezinha, seja bem-vinda. Qual a sua dúvida, Terezinha? É o seguinte, é que o meu filho, ele tem 30 anos, ele é casado com uma moça de 37 anos. E ela tá querendo engravidar, mas ele, quando ele tinha 13 anos, ele ganhou cachumba. E essa cachumba recolheu, mas recolheu um lado só, sabe? Então, assim, e ele já fez esse espermograma e deu que o problema é que ele tem pouco espermatozoide, entende? Eu queria ver se tinha como tomar algum remédio, alguma coisa que aumentasse. E eles estão tentando engravidar já há um tempo, Terezinha? Já faz 4 anos que eles estão casados. Ah, então. Terezinha, boa tarde, obrigado Fortaleza, pessoal aí com a gente, bacana, né, Suzana? Seguinte, o filho da Terezinha é aquele quadro clássico que a gente citou antes, ele tem que procurar o urologista e existem medicamentos, sim, são feitos de 3 a 6 meses. Que vai aumentar a quantidade de... existe uma única situação que não tem jeito, Suzana, que chama-se azoospermia, do latim a enam, que tem homens que não têm espermatozoide nenhum. Mas mesmo com vasectomia, você consegue uma fertilização atualmente. Olha. Que depois a gente vai conversar sobre então, in vitro. No caso do filho da dona Terezinha,
o filho dela tem que procurar um urologista, tomar o medicamento certo, fazer um acompanhamento e ver também o fator feminino. Eventualmente a parceira dele possa ter... Até porque ela já está com 37 anos, né? Aí a idade mas talvez... em 4 anos, se ele já tivesse procurado o urologista, talvez já poderia ter elevado esse nível e pesquisar nela uma eventual causa também. Então o ideal seria ela se consultar para ver se ela também tem algum problema de infertilidade e ele então ir ao urologista, porque tem reversão sim. Mas tem reversão, viu, Terezinha? E baixa quantidade de espermatozoide é totalmente irreversível nas mãos de bons urologistas. E nós temos bons urologistas no estado, principalmente aqui na região. Legal, obrigada pela participação. Continuando ali com relação aos fatores femininos, doutor, que a gente falou das DSTs, falamos da questão hormonal, falamos de idade. Alimentar, né? Alimentar. Os hábitos de vida, a nicotina, o álcool, tudo isso aí compromete. Interfere. Mas uma vez, tudo em ordem, hábitos saudáveis, espermograma normal, a mulher tendo dificuldade, tem que ser pedido um exame equivalente ao espermograma para a mulher. Tem que saber se esse útero ele é permeável. Como é que a gente vai descobrir? Porque o ultrassom, ele mostra a parte externa, anatômica do útero. Ele não mostra a parte interna. Agora vamos ver aqui se eu pego com o Caio Santos. Colocou daí. Aqui talvez, então daí. Aqui está o útero, ó, tá? E nessa, por aqui é que entra o espermatozoide e ele que vai ao encontro do óvulo, para ocorrer fecundação, aqui mostrando o esperma e aqui o óvulo. Então, esse exame, a histerosalpingografia, nada mais é que colocar um contraste que vai mostrar se tem alguma obstrução dentro do útero, tá? Isso se faz, como a gente falou, em centros de radiologia. Ah, tá. Legal. Uma vez, espermograma normal, histerosalpingografia normal, vai ser o passo adiante, Susan, que é a fertilização in vitro ou in vivo, que eu vou explicar. Perfeito. Só que a gente já tem mais uma ligação, a Beta me passou aqui no ponto que a pessoa não quer se identificar, então seja bem-vindo ou bem-vinda, já faça a sua dúvida aqui, já tire a sua dúvida aqui com o doutor Bellarmino, faça a sua pergunta. Boa tarde. Doutor Bellarmino, segundo o meu urologista, a varicocela, que segundo ele é um superaquecimento de esperma, me torna praticamente infértil. Existe um tratamento ou qual o procedimento a ser seguir, apesar de eu ter 45 anos e o meu desejo ainda era ser pai mais uma vez? Legal, obrigada. Só não vou agradecer pelo nome porque não sei o nome, mas assim, muito pertinente, Suzana, pergunta. A principal causa de baixo espermatozoide no homem é uma dilatação do canalículo que leva, eu vou ver se eu tenho aqui rapidamente, o esperma até a parte do pênis, ou seja, é uma variz ou varizes que dificultam a chegada a uma dilatação. Agora, vou ver aqui. Noda, aqui. Então, aqui, ó, na bolsa escrotal existem varizes e com ultrassom, às vezes até a olho nu você consegue ver dilatações aqui na bolsa testicular. Bota o caderno um pouquinho mais pra frente para não bater no microfone. Opa, perdão. Aqui. Então, essa varicocele, que são as varizes da bolsa escrotal, fazem com que, com essa dilatação, e isso pode ser até medido no ultrassom, tá, Suzana? O calibre do canalículo que leva o esperma do testículo até o pênis, até a glândula, se ele estiver muito dilatado, perde pressão. Então, quando ejacula sem pressão e necessita determinada pressão, senão ficam lagos de espermatozoides acumulados dentro da bolsa testicular. Isso pode dar problema? Não ejacula tudo. Isso leva à infertilidade. E qual é a correção? O urologista faz uma cirurgia como se fosse varizes. Ele vai lá e tira essas partes dilatadas e só deixa aquelas que têm o calibre ideal. Olha que interessante. E o calibre é medido através de ultrassom da bolsa escrotal. Obrigada aí essa pessoa que fez a sua pergunta, porque é bom a gente muito pertinente. É varicocele o nome e a principal causa masculina de baixa de espermatozoide. Doutor, aí enfim, as pessoas ali, ou o homem ou a mulher, ou então ambos, detectaram essa infertilidade. Fertilização, existem 2 tipos, quais são? In vitro e in vivo. Ambos a gente chama de fertilização assistida. A in vivo, como já diz, é feita na mulher e junta-se o espermatozoide, que já se tem ou num banco de sêmen previamente armazenado, ou é feita uma coleta na hora, o que não é o ideal. O ideal é já ter armazenado e o ginecologista monitora a mulher no período ovulatório. Quando ela estiver ovulando,
pega-se aquele esperma que estava no banco de sêmen e coloca-se com um catéter dentro do útero, no período ovulatório da mulher. Então, vai dar um encontro do esperma com o óvulo. Por quê? Porque muitas vezes a ferida no colo do útero, uma infecção no colo do útero, alguma coisa que dificulte a entrada do espermatozoide... Ali já vai estar colocando dentro. Vai estar colocando dentro. A acidez do colo do útero, Suzana, dificulta, às vezes mata o espermatozoide. A testa até chama-se pós-coital, acho que o tempo não vai permitir explicar isso. Mas, enfim, aí é o método menos oneroso, menos caro, mais acessível, com resultados muito bons. Você tenta até 3 vezes, junto com o casal, explica direitinho. A cada vez dessa in vivo, aumenta a possibilidade de gravidez, sendo que na terceira vez é de 60%. Não ocorrendo na terceira tentativa da fertilização in vivo, que é injetar o esperma dentro do útero no período que a mulher está ovulando, está indicado a in vitro. Aí a in vitro tem 2 tipos. Um que é colocar dentro de um tubo de ensaio, junto com meio de cultura, que é um muco muito semelhante ao que a mulher produz no trato genital, junto com o esperma. E deixa-se o esperma aleatoriamente ele ir procurar o óvulo que ele quiser. Então, vamos supor que tem 3, 4 óvulos e 4 espermas. Às vezes fecundam 2, 3, 4. Depois o casal decide, 3 dias após ocorrendo a fecundação, quais os que vão ser inseminados. Que interessante. E uma vez o homem tendo pouco espermatozoide, aí vem um outro que se chama fertilização intracitoplasmática, que é feito com uma agulhinha que aparece muito na TV ou em álbuns ilustrativos. Mostra o óvulo sendo fecundado com uma injeção, a ponta de uma agulha que leva o esperma até o centro do óvulo, fazendo a injeção é que perfura o óvulo e não o esperma. Que interessante, olha só, é legal a gente saber, então tá aí, né? Ele esclareceu legal, bem diferente aí a fertilização in vivo e in vitro. In vitro, 2 tipos, né? Deixa o óvulo com esperma espontaneamente ou então você, se tiver pouco esperma, injeta. E a mulher não esperma. ganha peso nesse período não, que é o medo das mulheres. Não ganha peso. Vai ganhar peso depois com a gravidez, que claro. é natural. Ok, doutor, muito obrigada. E sempre esse quadro Saúde da Mulher que é show de bola. Obrigada.